Oi, minha gente, tudo bem? Estou aqui passando novamente para a gente dar continuidade em mais um vídeo falando sobre alguma abordagem do nosso e-book Sua Dor, Seu Treinamento. Eu creio que você já deve ter visto algum dos vídeos anteriores falando um pouco sobre esse projeto que Deus colocou no meu coração. E nós temos um e-book aí nas plataformas digitais onde você pode ter acesso, né, para ter o seu e acompanhar alguns dos estudos que tem aqui nele, as quais eu venho abordando dentro desses vídeos, né, que eu tenho postado aqui. Eu gosto de começar sempre com uma pequena oração, tá bom? Queria que você fechasse os seus olhos e orasse junto comigo. Obrigada, Jesus, por esse momento aqui maravilhoso na tua presença. Eu quero te apresentar e consagrar esse vídeo ao Senhor, consagrar assim a minha vida e a vida de quem está nesse momento comigo, ouvindo aquilo que vai sair do coração do Senhor para as nossas vidas através da palavra de Deus. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir as nossas vidas ao verdadeiro propósito do Senhor, que o Senhor tem para nós. Continue falando conosco, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento para tudo aquilo que vai ser falado e ministrado através desse vídeo. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém! Então, como eu falei para você, eu tô aqui com o meu e-book impresso e em um dos capítulos aqui, nós vamos entrar num assunto sobre identidade. A dor que redefine a identidade. Como eu falei anteriormente, nós somos forjados em meio às dores. Então, as dores, elas podem acontecer de qualquer circunstância. Uma perda de emprego, a falência de um negócio, de uma empresa, a perda de um ente querido, o término de um relacionamento que você apostava muito, que você gostava, que você não queria que terminasse assim, e de repente acabou, e de repente feriu você, e de repente tornou você alguém diferente. Enfim, são N motivos, são N dores que a gente, ao longo da nossa vida, a gente passa, né? Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai ressignificando essas dores através da palavra de Deus. Porque a própria palavra diz que ela é cura para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos entrar em um assunto que vai falar justamente sobre a nossa identidade. O que seria essa identidade? Quando eu falo eu tenho uma identidade em Deus, eu estou declarando que eu sei quem eu sou em Deus. O que Deus vê de mim? Então, eu sei que hoje eu sou filha de Deus. Eu sei que as promessas que Deus tem na Bíblia, cada uma daquelas promessas, elas pertencem a mim e elas estão sujeitas a acontecer na minha vida. Então, quando eu tenho a minha identidade forjada em Deus, eu me vejo como filha de Deus, como herdeira e co-herdeira de tudo aquilo que está na Bíblia para mim, para minha família, para minha descendência. Então, com esse entendimento, hoje, através de qualquer dor que a gente venha passar, venha a ser afligido, né? Ser vulnerável a passar por isso. Então, hoje eu entendo que independente da dor que eu esteja passando, eu não deixo de ser filha de Deus, né? Então, a dor que redefine a nossa identidade. Diz assim aqui: assim como Cristo, que ao passar pela cruz, revelou plenamente quem ele era, né? Salvador, Redentor, Rei, a dor redentora que vivemos
nos ajuda a descobrir nossa verdadeira identidade. Por que a dor redentora? Porque Jesus ele padeceu dores por nós na cruz. Ele se tornou Salvador, ele se tornou Redentor. Ele se tornou Rei, né, na cruz, morrendo, padecendo dores por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Então, essa dor, ela vai nos dar uma identidade. Ela nos deu a conquista dessa identidade, de nos colocarmos como filhos de Deus, ao reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Então, na prática, após grandes perdas ou fracassos nas nossas vidas, muitas pessoas mudam totalmente sua visão de vida e de propósito. Até mesmo os eleitos do Senhor, até mesmo quem é filho, a filha amada do Senhor. Em um certo momento, dependendo do tipo de dor que essa pessoa vai passar, ou esteja passando, ou já passou, ela pode muito bem perder a sua visão de ser filha de Deus, voltar para o pecado, olhar para trás e achar que aquilo que ela vivia antes era o melhor. Então, na dor existe algo assim que deixa a pessoa desnorteada. Ela não sabe exatamente quem ela é, ela não sabe de fato como ela pode proceder naquela dor. Então ela se sente perdida, ela se sente desolada. Então ela vai perder aquela visão que antes ela tinha, porque ela buscava Deus, ela entendia a palavra, ela acreditava na promessa de Deus, ela acreditava na palavra de Deus, e por causa daquela dor que ela sofreu, ela pode se sentir desiludida, desanimada, angustiada, desesperada na sua alma, na sua aflição na sua alma. Então, certamente ela não vai querer mais viver as mesmas coisas, se assim ela estivesse sentindo na sua alma. E ela perde a identidade dela de quem ela é em Deus. Então, ela não se vê mais merecedora das promessas, ela não se vê mais uma pessoa que conhece a palavra, conhece as promessas, mas mesmo assim ela acha que aquilo é inacessível para ela. E aí, a gente corre um grande risco com relação a isso, de realmente nós voltarmos ao passado, de realmente nós olharmos para trás e acreditar que é aquilo que é mentira, que é aquilo que não é a verdade, e a gente muda a nossa visão de fato, querendo viver na mentira, deixando a verdade de lado e voltando para as velhas práticas do passado. Então, é desse jeito que o inimigo ele gosta de usar as estratégias dele para que nós caiamos, para que nós retrocedemos, para que nós abrimos mãos dos planos do Senhor para as nossas vidas, através das dores que a gente sente, né? Desacreditando por um momento que nós não somos nada no Senhor, desacreditando que Deus às vezes não nos ama, que Deus não está nem aí para nós, que Deus não vê a nossa dor. Então existe tipo uma revolta no coração do homem quando ele se sujeita a acreditar nisso, deixando de acreditar na verdade para acreditar na mentira, na ilusão que o inimigo ele vai infiltrando na nossa mente, no nosso coração, aproveitando de fato da dor que nós sentimos no momento, da nossa fragilidade. E aí o homem ele vai retrocedendo, ele vai se amoldando novamente à sua velha criatura. Então ele vai perdendo a sua identidade em Deus, ele vai perdendo a sua visão de crescer, de progredir, de ter maiores experiências com Deus. E isso é algo muito sério, porque quando nós passamos por esses momentos de dores, é onde nós deveríamos ser ainda mais forjados a ter uma visão melhor,
a ter um crescimento melhor, uma maior dependência em Deus. E muitas pessoas, no ato da dor, ao invés delas crescerem, delas progredirem, delas avançarem, delas terem uma nova perspectiva, elas regridem. Elas regridem, elas voltam atrás, elas vão viver coisas do seu passado, que não deveria ser assim. Então, muitas carreiras são redefinidas depois de momentos de uma dor intensa. Quer um exemplo? Executivos que viram escritores, de empresários que se tornam mentores de outras pessoas, de artistas que se tornam educadores. Então, uma reflexão para você. Quem eu estou me tornando através da dor que eu estou enfrentando nesse momento? Eu faço essa reflexão para você nesse dia. Quem você está se tornando através da dor que você está enfrentando ou da dor que você já enfrentou? E eu digo para você que a dor, ela não deveria ser, na verdade, algo da gente se perder e retroceder e abrir mão daquilo que a gente antes havia conquistado. Mas seria algo de impulsionamento, algo de crescimento, algo de uma melhor visão. Porque eu digo para você que toda dor, ela é um treinamento de vida para nós. Então, ao princípio de qualquer dor, pergunte para o Senhor, Senhor, o que essa dor ela quer me ensinar? Qual é o propósito dessa dor para a minha vida? E não você se revoltar com Deus, achando que Deus não está nem aí para você, achando que Deus não está nem aí para sua dor, e se revoltar e dar uma liberdade para o inimigo infiltrar coisas na sua mente e você, de fato, retroceder. Então, existe na Bíblia líderes que perderam a sua identidade. Um exemplo é Sansão. Sansão, ele perdeu a sua identidade por causa das suas emoções, dos seus sentimentos por Dalila. Ele era um escolhido de Deus, ele tinha poderes, né, que Deus cedeu a ele através do voto dele de Nazireu. Então, ele era um juiz, mas ele se perdeu, ele se deixou ser levado pelos seus sentimentos errados, né, amando, gostando, se envolvendo com quem não deveria. E o pecado, ele faz isso. Ele rouba a nossa identidade. Outro exemplo é Davi, que por um momento ele perdeu também a sua identidade, né? Desejando Batseba casada com Urias, ele desejou a mulher do próximo, de um amigo dele, né? E planejou toda a morte dele. Então, ali naquele momento, ele perdeu a identidade dele de quem ele era em Deus. E outra pessoa também, o rei Saul, ele perdeu a sua identidade. Ele desobedeceu às ordens do Senhor e, em vez de confiar em Deus, ele confiou numa médium. Então, Deus, ele saiu ali, o Espírito de Deus já não era mais com ele. Ele perdeu totalmente a sua identidade, foi buscar, né, conhecimento, revelações através dos feiticeiros. E ele perdeu a identidade dele de filho. Ele não sabia mais quem ele era em Deus, porque Deus já não era mais com ele. Então, o pecado, ele faz isso com a gente. A desobediência faz isso com a gente, porque nós abrimos uma legalidade para o inimigo entrar em nossas vidas e causar ainda mais dores e mudar toda a nossa visão, toda a nossa percepção de quem nós somos em Deus. Infelizmente, o pecado, a desobediência, a falta de confiança em Deus e as influências externas, elas vão nos fazer perder a nossa identidade. E que você tenha esse entendimento hoje, de que por um pequeno vacilo, por uma pequena desobediência, você ligeiramente caia em si e não alimente ainda mais o pecado, o erro, para que você não venha perder de fato a sua identidade em Deus. Amém? Eu oro para que você, através desse vídeo, venha ser orientado para você firmar, se fixar ainda mais no Senhor em meio de toda e qualquer dor. Porque a dor, ela não é o fim das coisas, ela é o início
de algo extraordinário que você hoje pode viver através das experiências e conexões com o Senhor. Que esse vídeo venha te orientar, que esse vídeo venha falar com você. E que se você desejar no seu coração de ter maiores, um aprofundamento relacionado à dor, às dores, na verdade, na sua vida, adquira o nosso e-book. Ele vai estar disponível nas plataformas digitais e eu vou deixar o link aqui nessa descrição para você também ter acesso, tá bom? Foi um prazer estar com você e eu declaro votos de paz e prosperidade para você e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe.